Vamos agora à palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu em Atos 9, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A conversão de Saulo no caminho de Damasco, aleluia. Que coisa linda é falar de conversão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, designou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homem, que mulher, o conduzisse preso a Jerusalém. Paulo aqui pede carta aos sacerdotes para acabar com o povo de Deus. Ele ali pediu aos sacerdotes para destruir aquele povo que incomoda a Satanás. É o povo, nós incomodamos, não é a eles, incomodamos a Satanás, aquilo que Satanás entra na vida do povo para destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus não é destruído. Por que não é destruído, missionária? Porque aquele que tem Jesus Cristo como seu escudo, seta nenhum pode chegar. Até mesmo aquele que atirar, atira em vão, porque Deus guarda o seu povo. E no dia que quer matar um crente, que o Senhor não marcou, de que nós vamos morrer? Mas rapaz, fulano era crente e mataram. Mas o Filho de Deus também foi matado. Será que era porque ele tinha pecado? Porque ele foi morto? E foi uma morte de violência, de vergonha. Será que ele também tinha pecado, povo de Deus? Não. É porque Satanás viu que estava incomodando o seu inferno. Ele não estava mais podendo ganhar almas para ele. E viu, se ele ficasse na terra, ele ia destruir o reinado dele. Foi por isso que Satanás fez o que fez. Mas permissão também de Deus, porque senão não tinha. E aqui Saulo pede carta aos sacerdotes para destruir o povo de Deus. Quantos também têm se reunido, seu grupinho, para tirar aquele que está na frente da obra, aquele que louva, aquele que glorifica a Deus? Quantos têm também feito a sua reunião? Porque tem os discípulos de Jesus Cristo e tem os discípulos do diabo. Aquele que dá lugar ao diabo é servo do diabo, é servo do pecado. Então dão lugar para destruir o povo de Deus. Mas saiba, povo de Deus, que esta palavra vem confirmar das obras que ele hoje desmanchou na vida de vocês. É porque a profecia, ela não vem escolhida daquilo que eu queira falar. Não, é aquilo que Deus fala na minha boca. Não sou eu, é o próprio Deus falando e confirmando dentro da palavra que ele estava dando livramento ao seu povo, que estava guardando o seu povo, que estava quebrando muralha, barreira, obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria e trabalho de encantamento. Tudo isso nesta manhã o Senhor está destruindo. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Olha aqui como Paulo foi buscar carta, pedir carta ao sacerdote para trazer o povo de Deus preso, para judiar, chicotear, até mesmo matar, como mataram Estevão. Paulo esteve na morte de Estevão, um servo de Deus. Estevão, quando estava sendo
apedrejado, ele olhou para o céu e viu o céu aberto e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Assim como Jesus falou, também falou: Estevão, perdoa. O que é que Deus está falando conosco nesta manhã? Temos que perdoar uns aos outros. Perdoa aquele que te agrediu porque era mais fraco. Ele não tinha estrutura, ele estava com um fraco. Mas você que tem Deus que é forte, seja forte e perdoe em nome do Filho amado Jesus Cristo. E diz aqui o 3, e indo o caminho aconteceu, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha que coisa linda e maravilhosa. Hoje é Deus falando conosco: Saulo, Saulo, por que nos persegue? Ele agora está falando com aquele que persegue o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui ele está falando com todos aqueles que têm perseguido o seu povo, com fofoca, com mentira, com bruxaria, querendo muitas vezes tomar o esposo daquela irmã que vive do ciclo de oração, fazendo bruxaria para ela morrer. Faz bruxaria, faz feitiçaria para o homem se abusar da mulher, a mulher se abusar do homem. Mas Deus nesta manhã está de pé. Saiba você que está passando por humilhação, de traição. Saiba que Deus está te contemplando. Não entregue ele ao mal, entregue a Jesus Cristo. Entrega o homem a Jesus Cristo, porque é Ele que vai dar vitória a você, e a Ele vai restaurar o casamento, vai restaurar o namoro, o noivado, vai restaurar a tua saúde, restaurar a tua família, que é uma família que está sempre em desarmonia. Isso é Satanás, porque muitos têm inveja de uma família bem estruturada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta manhã Deus está falando conosco. Aí está falando aqui: e aí, indo no caminho, aconteceu, chegando perto de Damasco. Aí eu já li. 4. E caindo em terra, ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe aqueles que andam procurando destruir o povo de Deus, até mesmo está dentro da casa de Deus, mas está procurando destruir aqueles que estão na frente do trabalho com mentira, com calúnia, com falsidade, dizendo que vai morrer, que vai acontecer, mentindo. Mas saiba que o nosso Deus, Ele é leal, Ele é real, Ele é quem dá legalidade para nós. A legalidade vem de Deus, não vem do homem. A providência vem de Deus, não vem do homem. E quando Ele provê as bondades e a sua misericórdia, é para todos sempre. Olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Escutai. O Senhor está dizendo: convertei-vos. Vamos nos converter todo dia, povo de Deus. Que nós seja convertida como foi Saulo, que foi transformado em Paulo, que nós possamos ser uma pessoa melhor a cada dia, que Deus venha renovar nós a cada momento, que a nossa família seja uma família perfeita na presença de Deus, seja renovada por Ele mesmo,
que a nossa família tenha saúde, tenha paz, alegria, né? Pois olha, aqui é a palavra de Deus que veio hoje. O 6. E ele tremendo, atônito, e disse, Senhor, que queres que faça? Disse o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha aqui, Paulo, cadê o homem corajoso que procurava tirar a vida do povo de Deus? Cuidado você que persegue o povo de Deus, meu amado, minha amada. Não persiga, que esse povo tem dono, e o dono deles é poderoso. Você que diz que vai fazer acontecer com tu crente, saiba que ainda que o crente morra, você mate. Só mata um, mas da vida, do sangue daquele nascerá milhares de milhares. Foi por isso que aquele bispo disse: tu matou um ganso, mas veio um cisne. Vocês estão matando um ganso, mas veio um cisne. Porque o cisne, ele é mais forte, ele tem um pescoço maior, ele tem um voo maior, melhor, ele é pesado. O ganso já é mais frágil. E ele estava falando de Jesus Cristo, que matava um homem, mas envia o Filho de Deus, com toda a honra, glória e poder. E era ele que ia ressuscitá-los. 7. E os varão que ia com ele pararam espantado, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Coisa linda é a voz de Deus. A gente não vê ninguém, mas vê ele falando dentro de nós. Aí muitos pensam que é o coração, não, é o Espírito de Deus falando com o Pai, e o Pai falando com ele, e ele nos alegrando. 7. E os varão que ia com ele pararam espantado de ouvido. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um crente, discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, Ananias, e ele disse-lhe, Senhor, disse o Senhor em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, o Senhor, levantar-te-ei e virá a rua direita, a rua chamada direita, e perguntai em casa de Judá. Aqui o próprio Deus fez com Saulo, e agora foi falar com o profeta Ananias. Ananias era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele aqui, o Senhor foi falar, olha, vai chegar um moço, e este moço tu vai orar e ungir, e ele vai voltar a ver, porque não é a cegueira da carne, não é a cegueira é a cegueira da carne, mas eu quero dar a visão do Espírito. A cegueira da carne não enxerga mais nunca, mas se tem o Espírito de Deus, enxerga pelo olho do Espírito Santo. É isso que eles veem, é a luz, porque Ele é Deus e sabe como fazer as coisas sobre nós. Aleluia, louvado seja o teu nome. E disse aqui, o 12, e numa visão ele viu
que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Está vendo aqui? Paulo já começou, já não era mais o olho da carne, era do Espírito, o próprio Jesus, revelando para ele que ele ia entrar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então ele aí diz aqui no 14, agora, e aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos que invocam. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia! Deus escolhe aquele que é mais fraco, aquele que é mais durão, aquele que mais gosta de aparecer. É esse que Deus pega ele. É esse que Deus quebra, é esse que Deus destrói. O ego, o orgulho e o eu, para fazer um vaso de honra, para ser um vaso humilde, para ser um vaso escolhido por Ele, para levar a sua palavra. Ele precisa de homens e mulheres que tenha capacidade, não, Ele capacita, porque a capacidade de nós é Deus que nos dá. Porque de nós mesmos, nosso ego, nós não chegamos em lugar nenhum. Mas quando nós fomos para a casa de Deus, é para saber que Ele é o Deus poderoso, o Deus de Israel, a qual Ele pode fazer todas as coisas. Aqui a conversão de Paulo já começou da queda, quando o orgulho dele caiu no terra, viu que ele não era nada. Um soldado, um comandante que comandava os outros tomava conta de uma tropa de soldados, mas diante de Deus ele não era um ninguém. Foi arrebentado sobre o chão para reconhecer o poderio que ele tinha. Daquela queda ele podia até morrer do cavalo. Olha que o cavalo correndo, ele tem uma ligeireza igualmente, como se fosse um carro correndo também, não é igualmente o motor, que tem mais velocidade, mas uma queda para um ser humano, ele pode morrer de uma queda, mas Jesus não deixou somente cair o orgulho dele, a cegueira, a escama que estava nos olhos dele, da sua perseguição, da sua destruição, que ele mesmo estava destruindo a si próprio, porque o povo de Deus, Deus constrói e reconstrói o povo dele. Ele participou da morte de Estevão. A Bíblia fala que ele participou. Não diz que ele matou, mas ele participou. E quando nós participamos de uma reunião uns com os outros, fazendo fofoca de um outro, ou procurando destruir aquele que está na igreja, aquele que está fazendo as coisas para Deus e entra a inveja em outro que está dentro da casa de Deus, Satanás usa aqueles que estão dentro da casa de Deus para tirar eu e você da casa de Deus. Ele não vai usar aquele lá de fora não, porque nós vemos logo que é Satanás. Mas dentro da casa de Deus é mais difícil da gente perceber que é o diabo, porque está louvando, engrandecendo, falando em mistério. Só quem tem o Espírito de Deus que dá a discernição. Aí é o próprio Deus que dá a discernição. Quem é quem? Louvado seja o nome do Senhor. É porque o próprio Deus ele conhece. Ele conhece os seus vasos. É por isso que ele disse ali, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem, porque eu sou o bom pastor que dê a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu falo com elas e ela ouve. O que é que você nesta manhã está ouvindo? O quê?
A mim não, você está ouvindo o Espírito de Deus falando conosco que temos que nos converter. Nós temos que andar dentro da palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada que vai fazer de nós um vaso da maneira que Ele quer. É a Bíblia. Ele tem que converter os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos e os meus pés. Porque os olhos, para não olhar com malignidade, olhar, deixar que Satanás entre no meu olho, para eu enxergar a minha irmã, aquilo que ela não está fazendo e eu ver que ela está fazendo. O meu ouvido, para não ouvir a voz do diabo dizer que ela está falando mal do outro ser, ela está falando. Devo converter minhas mãos para não pegar nada de ninguém e nem apontar assim o servo de Deus. Devo converter os meus pés para não caminhar por falso caminho, ou caminhar para perseguir o povo de Deus, sair do meu lugar para sentar na roda dos escarnecedores, para atrapalhar a vida espiritual do povo de Deus. Eu tenho que estar convertida para que eu possa chegar até os céus. Sem conversão nós não chegamos a lugar nenhum. E é por isso que hoje essa palavra veio para mim e para cada um de vocês, que nós como servos de Deus, pedimos a nosso Deus, converta meus olhos, a minha boca, até mesmo o meu nariz, converte para que eu sinta somente o cheiro, o cheiro do teu Espírito Santo, cheirar o perfume de Jesus Cristo. Que veja que Ele está no meio de nós. Precisamos todos os dias pedir ao Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor que me converta ao meu deitar e ao meu levantar, que eu seja convertida. Eu tenho pedido ao Senhor, tira de mim toda abominação. Sei que eu não sou nada, eu sou pó e cinza, eu sei que eu sou pecadora, mas me converte a cada dia. Não deixo andar de qualquer maneira, Pai, e nem apontar os teus servos e as tuas servas. Quem pode tomar conta dos servos e das servas é Ele que morreu na cruz do Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue para nos purificar de todo mal. Se estamos na terra, é porque ainda precisamos nos converter mais e mais. Precisamos andar mais e mais dentro da palavra. Precisamos diminuir para que Ele cresça. É por isso que Ele está deixando. Mas por que isso? Para nós levar também o Evangelho da paz, levar a sua palavra aos quatro cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E disse aqui a palavra do Senhor, 16, ele disse, e eu lhe mostrarei quanto devo padecer pelo meu nome. 15, está vendo aqui? Que o Senhor disse nas palavras, eu não vim trazer amor, eu vim trazer espada. Está vendo que Ele não prometeu quando nós aceitamos Jesus? Tem pessoas que ficam iludindo as pessoas, aceite Jesus, aí nós nunca mais vai sofrer. Mentira! Aí é que nós vamos sofrer, porque deixemos o maligno. E fomos ao caminho da luz, andamos com Ele. E quem anda com Jesus é apedrejado. Quem anda com Jesus tem fruto, é uma árvore que tem fruto. Se você é apedrejado é porque o Espírito da verdade está dentro de você. Quando o crente, nada acontece na vida do crente, é porque ele pode examinar que ele está fazendo coisa errada. Mas quando nós somos perseguidos, é porque o Espírito de Deus verdadeiramente está dentro de nós. E está incomodando os infernos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui o 17, Ananias foi e entrou na casa
impôs-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh, glória, aleluia! Ó, e seja vocês também hoje, nesta manhã cheio, que o Senhor renove as suas forças, renove os seus dons, renove os seus mistérios na vida de vocês, aquilo que vocês não faziam mais, o teu talento, onde estão os teus talentos que Deus te deu, que seja hoje renovado, que seja hoje dada a vocês mais força para fazer o ID de Deus, para pregar o Evangelho, porque esta live está sendo do Senhor Jesus. Não era eu que queria, o meu neto que não é nem crente, fez a live, eu disse, eu não quero, não, eu não gosto disso, eu não sei nem falar, Deus me livre, eu quero isso nada. E quando eu fui virando as costas, eu ouvi a voz do Senhor e disse, quem disse que é para tu? É para mim? Sou eu, não é você. E quem disse que você não sabe falar? Sou eu que coloco a palavra na tua boca. Eu tirei de tua sabedoria humana, para que quando tu for falar, ainda que muitos vejam errado, mas eu estou falando certo, para que dê crédito à minha palavra. Derrebianda rabaia darabasuri me canta, toriadei andeha subia, comai ineha subia, tudei unai andeha, tudei andere andaracanda e anarabasuri me canta, radai e subi canta. O Senhor disse, dê ouvido à minha voz, dê ouvido à minha palavra. Esta é a palavra que eu tenho hoje para você. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és grande, Ramandai, Anderra Súbia, Débia Suriá. E diz aqui o 18, e logo lhe caíram dos olhos que umas escamas, recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Olha, foi batizado com o Espírito Santo. O crente busca o Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo, peça a Deus que seja selado com o Espírito Santo. Nós só temos força por causa do Espírito de Deus. Muitos desistem porque ainda não são selados com o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o cordão de 2 dobras é mais difícil do nosso adversário quebrar. Porque a 2ª dobra, ela é poderosa. A primeira que é nós. Mas quando entra a 2ª, é difícil de quebrar. Diz aqui o 19... perseguidor e perseguido, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com o discípulo que estava em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, este era o Filho de Deus. Está vendo aí? De perseguidor passou a ser perseguido porque pregava Jesus Cristo. A mesma coisa que pregar Pedro, que pregava Ananias, embora que Ananias deixou Satanás entrar na boca dele. Por quê? Por causa do dinheiro. O dinheiro, olha, vamos ter cuidado, ainda que Deus te abençoe com grandes bênçãos, mas não deixe. E tendo, aí diz aqui o 21, e todos que ouviram estavam atônitos, diziam, não é este o que Jerusalém, em que Jerusalém perseguia, invocava este nome, para isso veio aqui para nos levar preso aos principais dos sacerdotes,
Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, muitos judeus não conheciam Cristo, mas Saulo conheceu. E o Cristo entrou dentro de Saulo para fazer confusão no meio daqueles que era povo de Deus. Muitas das vezes as pessoas olham, mas olha aquela moça, olha, ela era isso. Olha, aquela mulher, uma macumbeira, uma feiticeira. Olha o jeito dela agora. Será? Tem muitos que duvidam, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Cuidado na murmuração, que peca diante de Deus. Aquilo que Deus limpou está limpo. Aquilo que Deus arrancou está arrancado e queimado toda a raiz satânica na minha vida e na vida daquele que Ele trabalha. Ele arranca tudo da nossa vida e nos dá vitória. E diz aqui o 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar. Tá vendo aí? Ele perseguiu o povo de Deus para matar. Agora os próprios de Deus se confundiram. Agora quero matar aquele que Deus escolheu para profeta na terra. O povo de Deus contra o próprio Deus. Era Paulo, gentil, perseguiu o povo de Deus. Agora, o povo de Deus perseguindo agora o que era gentil, que agora é a boca de Deus falando. Cuidado, não apontar daqueles que tu aponta, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus. Não olhe para suas vestes, não olhe para nada, mas deixe que Deus usa como Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele faz tudo o que quer. Não é a minha veste que vai me levar ao céu, porque eu uso comprido. Não, é a minha conversão, a minha boca, os meus olhos e o meu coração, que vai ser convertido. Sabe por quê? Se eu bicho comprido e ter os olhos malignos nas coisas dos outros, então esses olhos precisam de converter. Se eu digo que amo a Deus e ando com mentira, levantando falso o povo de Deus, eu preciso de me converter, porque quem ama a Deus não aborrece o seu irmão. Aquele que aborrece e calunia seu irmão, levanta falso testemunho do seu irmão, ele não é de Deus, ele é satânico, porque deu lugar a Satanás. E diz aqui, 23, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tá vendo aí? Ele agora era perseguido, Paulo agora era perseguido. Ele entrou dentro do templo para pregar a palavra de Deus. Mas o que é que eles fizeram? Fecharam as portas para matar Paulo, para prender ele, para matar. Mas teve uns que amavam Paulo, colocou Paulo no cesto e passaram por cima de uma janela do palácio e soltaram Paulo. Já tinha outros ali aguardando Paulo para encapá-lo, para levar ele para fora. Como Deus trabalha na nossa mente e nosso coração, como Deus forma coisa para fazer esconderijo para o seu povo. O diabo usa deles para matar nós. Deus envia anjo para nos socorrer. Satanás manda a arma, Deus quebra o arco, corta a lança, joga mais um carro dele dentro do abismo do fogo. Tudo isso Deus faz por amor de nós. E disse aqui, aleluia, o 25, tornando-se de noite os discípulos disseram dentro
cesto pelo muro. Tá vendo? Acabei de falar. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha que povo! Sabe o que estava faltando nos discípulos? O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o discernimento das coisas que Deus faz na nossa vida. Precisamos enxergar o outro. Olha, aquele vivia bem, vivia na droga, vivia na prostituição. E ele agora está andando diferente. Se ele está andando diferente, é porque Deus cuida dele. Foi Deus que se encontrou com ele e agora vai fazer dele um vaso de honra. Não aponte, não. Deixe Deus trabalhar no seu vaso. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Então nós deixemos que ele trabalhe. O 26, quando Saulo chegou em Jerusalém, não, o 27, então Barnabé, tomando consigo, trouxe-lhe ao apóstolo e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falava, e como em Damasco falava ousadamente o nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo. Você está vendo agora que nós temos que mostrar isso, que Jesus é conosco, usar de ousadia com a palavra dela. Não seja ousada para falar mal do outro, não seja ousada para tomar atitude, mas seja cheia do Espírito Santo com toda a ousadia, com toda a convicção que Ele está contigo e tu vai ganhar almas para o reino dele. É o Senhor que te faz cheio de ousadia. Aleluia! Diz aqui o 28, o 29, falava com o 30, sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. E assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galiléia, Samaria, tinham paz. E eram edificados, se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Está vendo aí? Ele andava com paz, era cheio do Espírito Santo. A sombra de Paulo curava os enfermos, o pedaço do avental de Paulo, ele aí já recebeu o dom da cura, já recebeu o dom da ousadia, para expulsar demônio. Só pode expulsar demônio que está com a vida ornamentada no Senhor, aquele que deu lugar a ele para entrar dentro dele e dar a ousadia pelo Espírito, dizer: saia em nome de Jesus. Satanás que fica brincando, dizendo que é Satanás, que fala no nome de Jesus e fica dizendo: gracinha, isso é mentira, ela não está endemoniada, porque no nome de Jesus todo joelho se droba. Então Satanás tem que se drobar. Agora aquele que quer fazer graça com o povo de Deus, para abater a fé do irmão, para dizer que o irmão não tem nada de Deus, para o irmão não expulsa nada, sabe o que é que faz? Mais tarde vai ser pego também, porque o próprio Deus faz isso. Sabe por quê? Com Deus ninguém brinca, não. Pode brincar com qualquer um de nós, mas com Deus não brinca. O diabo que não se droga diante de Deus, ele não é diabo, é carne, é mentira. Quer fazer graça com o povo de Deus. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, e veio bem aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo em uma cama, havia 8 anos, e qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. E logo se levantou.
tem que estar cheio do Espírito Santo, tem que estar cheio do Espírito, da cura, da libertação, que é o Espírito de Deus, é Jesus Cristo que curava, quando ele andava na terra e continua curando. Ele agora que cura muito mais, não é porque ele estava na terra e perdeu, não. Ele é o mesmo Deus, ele nunca pecou e nem nunca vai pecar. Ele cura por dentro, ele cura a enfermidade, ele joga o câncer por terra, ele joga nodo por terra, ele desfaz obra de bruxaria, ele quebra todo o arco, toda a lança, tudo aquilo que está contra nós, ele mesmo se responsabiliza, porque ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí diz aqui o 36, e havia em Jope um discípulo chamado Tabita. E havia um jovem, um discípulo chamado, uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se dizia Doca. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Olha, a Doca, que era Tabita, ela era cheia de boas obras, um coração nobre, um coração que fazia bem a todo mundo. É um dom, é o dom do amor. Se a gente se doa para os outros, quantas vezes as pessoas chegam no seu guarda-roupa, sai catando assim e dá às pessoas que não têm. É o dom do amor. Está dentro de casa, passa uma pessoa, está com fome e enche uma sacola e dá. É o dom do amor. É o dom da caridade. E faz parte da nossa vida. Só que isso não é salvação. A salvação é aceitar Jesus como Salvador. E aceitar Ele e ser batizado com o Espírito dele. E Ele tomar posse de nós e nós tomar posse também dele. Isso é que é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O dom do amor, o dom da caridade pertence a Ele. Foi Ele que te deu, foi Ele que me deu, foi Ele que deu todos os dons. Mas dom não salva. Quem salva é a nossa obediência a Deus. E diz o 40, não. E como aí diz aqui, e levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto, o quarto alto, todas as viúvas rodearam chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Doca fizera quando estava com elas. Mas Pedro fazendo-a sair, e todas pôs-se de joelho e orou, e voltando para o corpo disse-lhe: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, assentou-se. Está vendo que Jesus curou, levantou o morto? Pedro também. O mesmo dom, porque ele creu no seu mestre, porque ele deu lugar ao seu mestre. Quem foi que levantou Tabita? Foi Pedro ou foi o Jesus? Foi Jesus que estava dentro de Pedro. Como Jesus estava dentro do pecador, o Espírito Santo de Deus não purificou a Pedro? Não arrancou de Pedro a incredulidade? Ele não andou com Jesus, não aprendeu ao que é andar com ele? Foi ele que andou com Jesus Cristo. Ele já tinha ousadia. Ele disse: Tabita, em nome de Jesus. É para aí. Pera. Pedro mandou. Aí Pedro curou. Não, quem curou foi Jesus. Pedro falou no nome dele. No nome dele, todo joelho, toda doença e todo demônio
tem que bater de retirada, porque só Ele é o Senhor, só Ele é poderoso, só Ele é glorioso, só Ele é majestoso, e Ele tem poder no céu e na terra, e aquilo que Ele assinar, tem documentos aí para ser assinado, pode ter certeza que Ele está assinando hoje. Pessoas que estão com a carteira para ser assinada, saiba que hoje está sendo assinada. Portas estão abertas, vai lá que a porta está aberta, os cadeados quebraram, os portões de ferro se abriram, as portas de bronze caíram por terra e Deus abriu a porta para você neste dia. É somente nós crer no nome de Jesus Cristo, é no nome da missionária não, é no nome dele, porque eu não posso, nem para mim. Aqui o 41, e dando-lhe a mão, levantou, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por todo Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Aleluia. Esta foi hoje a palavra que Deus nos deu agora na manhã.